Vamos lá então, pessoal. Próxima questão de análise de sistemas de potência diz o seguinte. A concessionária de um estado brasileiro encaminhou para você os dados da corrente de curto-circuito em PU no ponto de entrega de uma subestação. Para determinar qual será a corrente que passará pelo disjuntor, em ampere, você irá utilizar a potência de base e a tensão de base 34,5 kV. Os valores encaminhados foram ICC3, né, a corrente em PU aqui para cada uma das situações, 3, 2 e 1, 7,2 PU, 5 PU e 12,4 PU. Então, essa aqui é a nossa corrente por unidade, né, para a gente estar transformando aí a corrente de base, para a gente estar encontrando a corrente do curto-circuito, que seria a corrente de base, né. Com as correntes acima, determine os valores aproximados das correntes de curto-circuito em ampere das três correntes, né? Então, pessoal, antes de mais nada, né, o que seria essa corrente de curto-circuito que está sendo mencionada, né? Que é basicamente a corrente que vai fluir no sistema caso haja algum problema relacionado à falha de isolamento, contato acidental entre condutores ou um mau funcionamento de equipamento, né? Então é preciso ser determinada essa corrente de curto-circuito para avaliar a capacidade do determinado dispositivo de proteção, né? Como o disjuntor, que é mencionado nesse exemplo aqui. E para lidar com esse tipo de situação, né? Esses problemas que possam acontecer de forma segura. Então eu trouxe aqui a fórmula que a gente pode estar utilizando para calcular a corrente de base, né? Que é justamente a potência de base igual a raiz de 3 vezes a tensão de base vezes a corrente de base. E a partir dessa corrente de base a gente vai conseguir encontrar as correntes de curto-circuito para as três situações. Então vamos lá, vamos calcular primeiro a corrente de base. Nós temos aqui como informação já, foi dado o USB, que é a potência de base, que é 30 MVA. 30 vezes 10 a sexta MVA. E a tensão de base é 34,5 kV. Beleza? Nós temos essas duas informações aqui para estar calculando. A gente vai calcular então. Vamos substituir aqui na fórmula, que seria a tensão de base, a potência de base, 30 vezes 10 elevado a sexta. Isso igual a raiz de 3. Raiz de 3 vezes tensão, 34,5 vezes 10 elevado à terceira, vezes a corrente de base, vou chamar de ILB. Okay? Isso tudo vai ser igual, então, a 30 vezes 10 a sexta, né? Dividido por toda essa multiplicação aqui. Beleza? A corrente de base vai ter que dar aproximadamente 30 expoente a sexta dividido por raiz de 3 vezes 34,5 expoente a terceira. Tem que dar aproximadamente 502,04. Deixa eu conferir. E aí, pessoal, agora para a gente calcular as três correntes respectivamente, tá? Toma cuidado com a ordem. Vamos calcular aqui então a primeira ICC3 simétrica.
seria na verdade, corrente de curto-circuito, né? Vou nomear como de curto-circuito. Seria essa corrente ICC3 simétrica, que é de 7,2 para a primeira situação, vezes a nossa corrente de base, tá? Então aqui eu vou chamar de I curto-circuito. I curto, beleza? Seria a corrente de base ali, ILB, vou escrever para a primeira situação, vezes a ICC3 simétrica, tá? Beleza. Para essa primeira situação, nós vamos ter o que? Então, 502,04. Eu vou colocar aí curto 3, tá? Para a gente saber que é da terceira. Vezes a corrente em PU, que é por unidade. Então, a cada unidade, né, eu tenho que multiplicar por 7,2. A corrente curto-circuito geral vai ser 3.615 ampere. Então, fazendo isso, a gente consegue transformar para ampere. Beleza? Beleza, agora a gente vai calcular para a segunda situação, que é só trocar aqui, pessoal. Em vez de 7,2, agora é 5 por unidade, tá? Dá 2.510 aproximadamente. Beleza? E a nossa última, deixa eu só alterar aqui, 2. Que é ICC1, só multiplicar por 12,4. Okay. Isso aí vai ter que dar aproximadamente 6.225,3 ampere. Beleza? Então a gente encontra a corrente de base primeiro e depois multiplica pelas correntes em PU. Isso serve também para tensão, impedância. É dessa forma aí que a gente trabalha para estar encontrando essa corrente de curto-circuito. Beleza?